que eu vou destacar aqui é a questão 41. Que é de outro grande autor importante em literatura nacional, Luiz de Azevedo, cuja obra mais conhecida é o Cortiço. Virou filme, cinema novo, retratou muitas obras da literatura no cinema. Vale a pena conferir, né? Vários filmes, Macunaíma, Cortiço, até filmes do romantismo, Inocência, lá do José de Alencar, Peri, ok? Graciliano Ramos, Vidas Secas, tá lá. O Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, oportunizou muita obra no cinema, ok? Então é bom, vale a pena conferir. Estão no YouTube, a qualidade do vídeo não é das melhores, mas o que importa aqui é o conhecimento, não o produto de consumo. Okay? Então vamos lá. Essa questão aqui eu destaquei porque ela enseja tanto essas discussões que a gente já vem discutindo sobre o papel do narrador num texto, né? Como traz um elemento que talvez hoje, né, seja um dos grandes elementos constitutivos da posição do autor no texto, que é a organização dos diálogos, principalmente na prosa e outras formas, né, de contação de história, até verbovisuais. Quem fala no texto? Você tem um narrador, que é o cara que fala, mas esse narrador, ele vai falar de outros personagens. E essas personagens também falam. Então, ele vai refratar essas falas, né? Então, cada vez mais se tem consciência de que não existe uma fala original, não é? O Adão mítico é uma construção que tem sua simbologia e tudo, mas em termos de construções discursivas, ele não funciona muito, ele não existe, porque toda fala é sempre um recorte de outra fala. Então, nós temos sempre aí uma citação de uma citação, de uma citação, de uma citação, de uma citação. E cada organização dessa palavra vai acarretar alguma diferença que vai gerar os efeitos de sentido. Então, aqui no texto você tem uma citação direta, o travessão e a fala. E depois o narrador começa essas palavras, tal, tal e tal, e começa a comentar. É como se ele vai pegando o que as personagens vão dizendo e vai organizando o seu texto. Ou ele vai organizando o seu texto a partir do que as personagens podem ou já disseram. Então, esse jogo entre a fala do narrador e a fala das personagens é um elemento constitutivo de grande importância nas obras, nas narrativas e em obras acadêmicas, né? O jogo a citação num discurso acadêmico é um jogo entre vozes em que um narrador, o cara que está defendendo a tese, recorre à fala de uma personagem, a autoridade no assunto que ele vai citar. Então, esse jogo ele é constitutivo dos mais diversos textos com os quais nós nos deparamos. Uma capa de revista, por exemplo, quando o cara bate a foto de alguém ali todo arrumado, todo bonito, todo sorridente, tal. Essa foto não é sempre assim. Foi um narrador, o cara que constrói a capa, que escolheu
aquela citação, um sorriso esbelto. Ele poderia pegar uma foto do cara ali que ele tá meio derrubou alguma coisa e ficou meio zangado e apareceu ali de esguelha e tudo e tá numa foto meio feia. Então ele vai, faz esse recorte, faz essa situação e narra ali na capa. Tá entendendo? Então sempre há um jogo de recortes de falas, de sentidos, na construção dos textos, seja ele uma imagem, seja ele um texto escrito, seja uma fala, seja um filme, seja uma música. Tá, ok? Então sempre há alguém que diz algo a partir de outros ditos, ou de dizeres que ainda se poderão ou não se poderão dizer. Tá certo? Muito bem, vamos lá. O texto é o seguinte: não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre. Saracoteia sozinha por toda a cidade e não tem podido, por conseguinte, escapar à implacável maledicência dos fluminenses. O tema, né? Esse tema aqui até hoje inflama ali os egos mais, digamos assim, mais inseguros, os masculinos, machistas e tal, né? Mas já o Aloysio de Azevedo já fazia essa crítica, sabe? E outros autores bem mais antigos já discutiam isso, né? Então eu vejo que determinadas discussões são meio que anacrônicas, né? Mas mesmo assim geram bastante mal-entendidos e condutas completamente perniciosas, né? Então, aí, continuando, demais está habituada ao luxo da rua, que é o mais caro. Em casa arranjam-se ela e a tia sabe Deus como. Não é mulher com que a gente se case. Depois, lembra-te que apenas começas e tens ainda onde cair morto. Enfim, és um homem. Faz o que bem te parecer. Aí, essa fala é de uma personagem. Então, vejam bem que até o jogo ideológico, num texto, é um jogo de citação. Ele está apresentando aqui um ponto de vista ali polemicamente conservador, né? E aí depois ele vem. Essas palavras proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizados, né? A franqueza aí no sentido de, como ele vai dizer mais à frente, né? De mostrar uma cena, de colocar em xeque alguns valores e algumas imagens de sentimentos, digamos assim, né? A questão do casamento, a questão do amor, a questão do dinheiro para bancar isso, né? Por isso que ele fala de luxo. Aí, né? Aí ele fala essa franqueza, né? Falar para além dos sensos comuns ou das interdições e recalques sociais. Ok? Calaram no ânimo do bacharel. Intimamente ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça, não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguira até então pôr de parte nem um terço daquela quantia. Aqui é outro jogo. Se o primeiro parágrafo é uma fala direta de uma personagem, aqui no segundo parágrafo, nós temos a voz do narrador, essas palavras calaram no ânimo do bacharel. É o narrador. Ele está comentando o que aconteceu. Alguém falou e o que foi dito causou uma forte impressão na pessoa que estava escutando. É o narrador que está falando isso. Mas depois ele diz, ó, intimamente ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse. Quem está falando isso aqui, por mais que esteja formalmente nas palavras do narrador, em termos de ideia, é o que a personagem pensou. Não necessariamente não são palavras do narrador, são palavras da personagem. Isso é o que se diz de intimamente até o final, é o que se chama de discurso indireto. Não tem um travessão, não tem os dois pontos, não tem as aspas. Está na fala do narrador, mas é o que a personagem disse. No caso aí, pensou. O aluno que não consegue perceber
esse jogo de citações, de vozes no texto, que o narrador organiza, dificilmente vai fazer interpretações mais apropriadas do texto, tá ok? Então, isso aqui é um outro elemento muito importante. O jogo das situações que o narrador organiza. Isso diz muito sobre a construção dos sentidos no texto. Inclusive, dirime muitas polêmicas, né? Uma delas é o do Madame Bovary, do Flaubert, né? O texto fala lá de um adultério e tal, e aí o pessoal ficou muito indignado com o Flaubert e tudo, que ele estava fazendo uma apologia, mas não entenderam que ele estava citando pontos de vista que era comum da sociedade. Necessariamente ele não estava dizendo, eu concordo com isso. O narrador estava organizando. Existem personagens que falam assim. Então, ele estava fazendo um jogo de vozes, de citação, para problematizar determinados pontos de vistas sociais. Né? Então, aí no final ele polemizou mais ainda, o Flaubert diz, Madame Bovary sou eu, e tal. Aí é que o pessoal pirou. Né? No geral, a gente tem esses paladinos de bem aí, que estão sempre aí alcovitando para ver quem é que está desmoralizando aí a sociedade, né? E aí não consegue perceber as sutilezas de problematizações, né? Da crítica. Muito bem. Então isso é percebido com o jogo de citação, que é o narrador que organiza. Poderia ser, digamos assim, né, nesse bate-papo de hoje, um terceiro elemento para falar do narrador. Né? Ele está dentro da questão do narrador que organiza. Né? E ele organiza o tempo, o espaço, a linguagem, e organiza também o diálogo e tal. Mas esse tipo de organização ganha muito destaque hoje, principalmente nessas narrativas contemporâneas. José Saramago é um elemento cabal para a sua compreensão. É isso? Joyce, Proust. Okay? Pois bem, o Lavoura Arcaica, né, do Nassau, tem esse jogo com a citação muito tremendo, né? Inclusive, tudo na versão do filme, fica até um filme meio confuso, a gente não entende muito bem, talvez por causa disso, né? O diretor tentou resgatar esse jogo de citação muito complexo, obscuro até, do texto do Nassar para o filme, né? Uma outra obra muito legal que tem com esse jogo de citação, né? É um do Batista de Lima, um conto, né? Adeus de Santana, em que o primeiro parágrafo é igual quase igual ao último parágrafo, com a mudança de duas palavrinhas e tal. E essa repetição, não repetição de citação, é importantíssimo para a compreensão do texto. Né? Então, vejam bem, tá? A organização do diálogo, o reconhecimento do discurso direto, do discurso indireto, as misturas aí, uma zona ali de fronteiriço onde não se sabe quem é, onde se dissimulam as vozes do narrador, as vozes das personagens, né? Tudo isso é importante que o aluno compreenda para que ele faça uma boa interpretação tanto do texto como da ação do narrador. Então lá vem o enunciado, né? Apresenta a contextualização e o comando. O texto, publicado no fim do século XIX, traz à tona representações sociais da sociedade brasileira da época, em consonância com a estética realista, né? Interessante que o realismo sempre cai, a Luiz de Azevedo, Machado de Assis, dois principais, né? Mas muitos outros.
Traços da visão crítica do narrador manifestos. Lá na questão 14, eram caracteres afetivos do narrador, aqui a gente já tem os caracteres críticos do narrador. Do mesmo modo como eu percebo aquela expressividade afetiva a partir da organização dos elementos que compõem o texto, lá adjetivação, uso de diminutivo e humanização das personagens, os animais, né? Ou seja, um jogo com a organização do material discursivo aqui também vai se dar. Outras figuras, né? Mas vai se dar. Aqui, especialmente, a questão do discurso direto, do discurso indireto. Ok? Então a gente viu. E aí os itens dizem o seguinte: caracterização pejorativa do comportamento da mulher, um item que muito provavelmente vai gerar confusão, porque no final das contas, ele tem uma frase aqui bem. Não é mulher com que a gente se case, luxo da rua, tá entendendo? Aí ele pega e diz aqui. Questiona, né, o casamento, não necessariamente pela questão do amor, mas sim pela questão do pagar o dote, né, a dívida lá que vem junto com ela e tudo. Pode ser que, sobretudo, se o leitor tiver nas veias uma propensão mais moralista, né, entre aspas, né, pode ser que ele queira julgar alguma alguma pessoa a partir desse texto, mas não é. Lembre que o narrador, a única posição do narrador aqui é dizer o seguinte: as palavras da primeira personagem em discurso direto calaram o ânimo da segunda personagem. Essa primeira passagem aqui é uma voz direta, que não é a do narrador, e essa aqui é uma voz indireta que também não é do narrador, embora esteja no mesmo período do narrador. Por isso que é indireto. Então, a posição que poderia justificar essa caracterização pejorativa seria do discurso tanto de uma personagem como de outra personagem, mas que não é a do narrador. O narrador aí está encenando esses pontos de vista, talvez até, talvez não, transformando em caricatura, né? Mostrando que, olha, o pessoal pensava assim. Ou lido hoje, né? O pessoal, muita gente ainda pensa assim, né? E esse texto ele é século XVIII, né? Assim, você está no período que já passou há muito tempo. Pois bem, outra, concepção irônica acerca dos valores morais. Né? Tem essa ironia dos valores morais, né? Principalmente aqui, nessa parte aqui que está num discurso indireto, que mistura aí a voz do narrador com a voz da personagem e tudo, mas necessariamente não são os valores. Ele diz, ó, não pelas consequências morais. Né? Necessariamente ele não está dizendo assim, não está questionando, não está diminuindo a moral do casamento. Mas ele está dizendo que preocupa mais a dívida do que a moral. Né? Então, e isso, assim, ainda é na voz indireta da personagem, não do autor. E ele está falando de crítica do autor. Aí, contraposição entre a idealização do amor e as imposições do trabalho. Isso, a questão do trabalho, mas quando a gente compreende sobre a estética realista, né, lá o romance lá, no realismo, a gente vê que eles discutiam muito os vícios da sociedade burguesa, pré-industrial, se industrializando, pós-escravagista, tá entendendo? Então, ele discutia essa sociedade burguesa, que era uma sociedade
de elite que vivia de renda, vivia não necessariamente não trabalha como os trabalhadores populares, né? Teve essa discussão, né, principalmente a Luiz de Azevedo, o Cortiço, ele fala da vida dos imigrantes, a vida dos, do começo do proletário, né, que é aquela massa de escravo recém-liberta que não tinha para onde ir, né, que na verdade não foi liberta, ela foi jogada fora, né, deixou de render, porque o trabalhador proletário rendia mais do que o escravo, então a moçada jogou na rua. Né, e isso vai formar as favelas, vai formar a classe de indigente que hoje compõe muito da nossa sociedade. Então, a Luz às vezes discute muito isso. Teve essa discussão via naturalismo. O realismo se concentrou na crítica da mesquinhez da vida burguesa. Ok? Então, essa contraposição aqui muito não é um grande. Não se destaca, não se salienta aqui na passagem. Expressão caricatural do casamento. Não tem muito isso. Tem mais a caricatura do homem do homem que vive de renda, né? Ele está pensando aqui, pô, não vou contrair uma dívida se eu ainda não conseguir parte dessa quantia, então a preocupação dele é essa, com a questão do dinheiro. E aí vem o item da sobreposição da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso, muito próximo dessa questão da idealização, tá certo? Mas parece que é o que sintetiza mais a discussão aqui no texto. Então veja que a gente tem principalmente esses dois primeiros itens aqui, poderia ser muito figurar a verdade, mas como a questão fala do narrador, né? Então a gente destaca, porque isso é mais posição das personagens e não pode confundir uma coisa da outra. Por isso, como eu destaquei, o narrador ele organiza os diálogos, esses diálogos encerram muitos pontos de vista e perceber quem está dizendo o quê para relacionar o ponto de vista desse dito é muito importante. Por isso que entender quem está citando, quem está sendo, quais os limites dessa situação e onde o narrador se insere aí, como aquele que mostra, olha, ele está falando isso. Eu estou organizando essas falas, eu estou colocando esses pontos de vista em encenação para problematizá-los, de acordo com os caminhos da narrativa que o próprio narrador também vai, vai organizar. Tá ok? Nesse sentido, marcaremos o item E, né, que é como aqui o próprio gabarito referenda. Tá ok? Então, pessoal, espero que contribua. Né? Nessa questão, ainda outras duas sobre o narrador, né? É o item, a questão 24 e a questão 44. Né? Então, seria interessante que vocês fossem nelas para ver se ajudou, né? Ou se tem mais dúvidas. Se tiverem dúvida, podem colocar aí nos comentários que a gente vai tentar responder.